E aí, pessoal, aqui é a Gaia, e vamos falar um pouco sobre transhumanidade. Tô aqui com o Sirius. Sirius. Essa é a lendária humanidade transante. Ok, você é bom essas frases iniciais, parabéns. Não, não. Eu sou transhumano. O que isso quer dizer? Eu sou transante. Os lendários, família, tudo isso aí, transantes. Não. Transhumanidade é a ideia de que a tecnologia vai avançar tanto ao ponto de que nós vamos transcender a forma humana e tudo o que nos faz humanos. Em especial, duas grandes questões. A corporalidade humana, nossa corporalidade, a prisão de nossa mente, que é esse corpo. Em teoria, nossa mente pode estar de diversas formas, mas ela está assim, por estar presa nesse corpo. Nós somos uma máquina de carne. Então, isso é uma parte da transhumanidade. E tem a outra parte da transhumanidade, é você perder tudo que faz com que você seja identificado enquanto humano do ponto de vista racional, neurológico. Em outras palavras, principalmente a sua identidade. Tudo que identifica você enquanto você e não Joãozinho, ou Pedrinho, ou Fernanda. Ou um bloco de concreto. Ou um bloco de concreto, ou uma zebra. O lendário Homem Zebra, pra ser irmão do Homem Geladeira. Então, a transhumanidade é essa discussão filosófica que ela já começa nos primeiros períodos com o avanço cibernético. Implantes cibernéticos e tal, implantes neurais. Já existem vários tratamentos que começam a estimular a parte do nosso cérebro para melhorar a nossa capacidade de raciocínio e não sei o que. Isso já é o berço da transhumanidade. É você já ser mais do que um humano natural comum. Aí tem engenharia genética e blá 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 e blá blá blá. E o grande coisa, a gente começou a falar sobre isso porque a gente estava fazendo um vídeo sobre Cyberpunk 2077, Edge Runners Mercenários, e a gente discutiu como Cyberpunk 2077 é o limiar já da transhumanidade. Porque nessa série, em Cyberpunk, uma das temáticas centrais é exatamente esse conflito entre o que nos faz humanos, até onde nós continuamos humanos quando começamos a trocar tanto nosso corpo por máquina. E como isso interfere em nossa mente. Esse aí é o choque entre o humano e o transhumano. E como conviver com isso. Esse é o limiar. Só que aí nós temos o próximo passo, que é a transhumanidade. Que é quando, basicamente, a gente pode trocar de corpo. Quando a gente pode tirar nosso cérebro e colocar num corpo robótico, num corpo biológico. A gente faz um bicho no laboratório, faz uma quimera no laboratório e coloca um cérebro humano. Nós temos... por exemplo, e até a forma final, que é o download da mente humana e a cópia dessa mente humana. Então, primeiro, um fator assim pra gente falar sobre transhumanidade é por que não há tanta ficção sobre transhumanidade e por que não é tão interessante pra nós do ponto de vista... Tipo, nós temos milhares de romances surgindo todo mês, de romance meia boca, água com açúcar. O empresário que me ama. Por que nós temos isso e não romance sobre transhumanidade? Me fale, Sirius. Chutar a nossa necessidade de identificação com seres humanos. Porque é o mesmo motivo de por que nós não temos tantas histórias sobre plantas. Exato. Porque nós não temos. Porque nós não estamos no incrível mundo das corujas europeias e seus ciclos diurnos. Exato. Porque não tem empatia nenhuma com isso. Exato. Ou então porque quando nós fazemos... Qual é o meio de fantasia que tem mais coisas não humanas e que nós adoramos? Fábulas. Porque nós humanizamos as coisas humanas. Exato. Qual é a definição da fábula desde a época dos romanos? Se você for lá nos textos latinos, que eu tô tentando puxar aqui na minha cabeça, que eu lembro que era basicamente falar muta bestia e não sei o que é basicamente muda a besta, as bestas mudas são as bestas burras e irracionais, as criaturas irracionais e formas naturais, você confere características humanas. Aos montes você faz com que o monte chore, o monte converse com a pessoa, o rio fica feliz, o passarinho começa a pensar em como ele quer ganhar dinheiro e não sei o que, a formiga trabalhadora, a cigarra que é vagabunda e blá blá blá. Isso tudo
A formiga não é trabalhadora. A formiga é um mini robô que quase não tem pensamentos e só quer fazer pegar, trazer. Isso é uma formiga. Então, tipo, quando nós começamos a dar essas características pros animais e pras coisas, essas coisas não têm essas características. Nós humanizamos essas coisas, dando a elas individualidade. Então, mesmo quando nós lidamos com os furries, que fazem lá a galera que é homem-cachorro, não sei o que, você tem os deuses antropomórficos egípcios, você tem não sei o que, você começa a criar essas antropomorfizações, mesmo os animais de estimação, quando nós falamos, ó, que fofinho o gatinho, ó, que fofinho o cachorro, nós os tratamos mais como humanos do que os tratamos como animais. E essa é a grande questão. Os humanos humanizam as coisas. E a transhumanidade é literalmente ir para além da humanidade. Então, A humanização é o movimento contrário. Enquanto nós estamos acostumados a humanizar, a transhumanidade é desumanizar as coisas. Exato, é a desumanização. E não é nem desumanizar, porque desumanizar a gente considera como um termo pejorativo. É transhumanizar. É ir para além das características humanas. De certa forma, é uma desumanização, mas não do ponto de vista negativo. É do ponto de vista de ir para além do que nós somos enquanto humanos. E isso é complicado, porque você está lidando com coisas que não são humanas. Você está lidando com tudo que você acha que é positivo. Família e tudo isso aí. Tudo que você acha positivo. É mais complicado ainda porque é um movimento contrário ao que nós estamos acostumados a fazer. Sim. Então, se você pensa em amor, amizade, individualidade, religião, família, tudo isso... tudo isso aí é jogado de escanteio. Porque o que é família? É um círculo social que você tá ligado com pessoas ligadas ao seu sangue. O corpo é irrelevante. Então não é mais com sangue, então é aquela ideia da pronto. É a família que você constrói, são seus amigos, não sei o quê. Sua mente pode ser copiada infinitamente. Sua mente pode ser reconstruída. Sua mente pode ser apagada e reconstruída imediatamente. Em Altered Carbon, série da Netflix também sobre Cyberpunk, ele começa a arranhar isso. Sim. E no Altered Carbon, a galera consegue já fazer download da mente. Sim. E tem um cara que ele fez uma cópia dele mesmo e tipo, normalmente você só pode ter uma versão sua ativa cada vez. Sim. O cara consegue ter duas versões dele e ele fica tratando como um irmão. Fica chamando de meu irmão. Sim. Só que isso ainda já começa a tratar os primórdios da transhumanidade. Quando você puder fazer 300.000 cópias de você mesmo, sua identidade é irrelevante. E isso é complicado. Então, a transhumanidade é sobre isso. E aí eu tava querendo aqui conversar com o Sirius, porque nós estamos caminhando... Até então, a ciência aponta que a transhumanidade é o futuro. A inteligência artificial... Não, eu discordo. Você acha que... Nossa expectativa é que a transhumanidade seja o futuro, mas a gente não tem nada, absolutamente nada palpável que comprova. Que é factível a nossa mente lidar com isso. Ou nós conseguimos fazer downloads da mente, coisas do tipo. A gente não tem nada próximo, a gente só tem expectativas. A gente consegue fazer IAs muito boas, mas transferir a nossa mente dessa forma não tem nada ainda. Então vamos agora discutir. Transhumanidade é possível ou não? O principal fator que demonstra isso... Oi? É a mesma coisa. Se uma árvore cai na floresta e não faz barulho, alguém ouve? Não sei. Vamos conversar aqui. Até então, o que nós temos de maior avanço é a inteligência artificial. Até então, a inteligência artificial está caminhando para ter uma inteligência como a humana ou não? Sim. Só que, mas a questão vai ser uma inteligência artificial, não vai ser o humano lá. Pronto. Então a gente não sabe se dá pra digitalizar a mente humana. Sim, exatamente. A gente consegue fazer AIs muito boas. Mais nada que isso até agora. Pronto, isso aí não é vamos dividir. Transhumanidade tipo 1, 2, 3. Tipo 1 é quando já começa a alteração do corpo humano. Já estamos caminhando pra isso. Isso é inevitável. Com os cibernéticos e tal, isso é inevitável. Sim, mas ainda assim não dá pra dizer que tá caminhando pra isso, porque é o seguinte. Embora a gente possa literalmente criar um homem zebra, a gente não sabe se o cérebro consegue lidar com isso. Não no nível de cyberpsicose, mas literalmente a gente não sabe se a gente consegue treinar membros que a gente não tem ainda.
Sim, sim. A gente nasceu com dois braços e duas pernas. Alguém que perdeu um membro consegue treinar pra poder usar uma outra parte do corpo, tipo outra parte do cérebro, pra poder controlar um membro prostético. Beleza. Mas uma pessoa que tem os 4 membros ainda, e você colocar 2 asas nela, a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente não tem noção se a gente consegue adaptar isso ou não. Eu imagino que faz sentido que a gente consiga, mas tem que. Isso é só uma suposição. Tipo, faz sentido. Biologicamente não. Anatomicamente dá. Mas que o nosso cérebro vai ser capaz de trabalhar com isso é outra coisa. A gente literalmente não sabe. A primeira etapa são as próteses. A segunda etapa é a troca completa de corpo. Tirar o cérebro e colocar no robô. Isso a gente só vai saber depois que souber a etapa 1. A etapa 3 é a digitalização da mente e o fim da identidade, basicamente. Vamos discutir o que pode impossibilitar a transhumanidade. Esse nível 3. Primeiro talvez seja impossível digitalizar a mente humana. Sim. Esse é o primeiro passo. Outros passos, outras coisas que podem impedir a transhumanidade. Talvez a inteligência humana seja impossível de ser digitalizada porque talvez exista, de fato, alguma barreira na realidade, limite da inteligência artificial e da inteligência biológica. Talvez realmente o melhor caminho seja uma combinação dos dois. Então nós não vamos entrar para uma transhumanidade, nós vamos entrar para uma supra-humanidade. Vamos continuar. Isso que nós temos provas, mas provas do contrário. Nós não temos nada que indique que a inteligência artificial tem um limite. A não ser capacidade pura de poder computacional. Os computadores quânticos estão nascendo mas a gente pode simplesmente chegar em um ponto de dizer, ok, não tem como evoluir mais que isso. Aí, não, eu não tô falando da evolução de computação. Eu tô falando talvez exista algum limite pesado da inteligência artificial em termos de criatividade, em termos de alguma característica que a biológica permite, entendeu? Mas esse é o ponto. Se a gente fizer um computador, um sistema de processamento que funcione exatamente como a ligação do cérebro, qual a diferença de ser biológico ou artificial? É isso que eu tô falando. Até a gente fazer uma coisa idêntica a isso. Vamos supor, a gente fez o cérebro idêntico lá. Se ele não se portar, vai ver quando a gente fizer isso, percebe. Ele é incrivelmente como processador, mas ele não tem autonomia. Ele não consegue ter a autonomia de um cérebro biológico. Então, exatamente, a gente ao contrário, a gente não tem nada que indique Exato. essa barreira. A gente não tem nada que indique essa barreira. Eu tô estipulando possíveis barreiras. Que a gente não sabe. A gente só vai saber quando rolar. Assim como a gente descobriu aleatoriamente que talvez exista viagem no tempo no nosso mundo, com os elétrons voltando do passado, interferindo no futuro, e não sei o que é aquela coisa super doida que você tinha me falado. Tipo, há 10 anos atrás ninguém pensava nisso. Até fazer o experimento a gente pensa, caraca, a vida é estranha, né? A gente não podia. Vai que a gente começa a fazer, prepara tudo, pronto. Em termos de inteligência artificial, tá tudo preparado, não sei o que. Coloque, ok, nós fizemos um processamento grotescamente poderoso. Mas só. Por quê? Vai ver seja isso. Isso seria muito bom pra nós, porque aí não teríamos chance de sermos dominados por uma inteligência artificial. Ou a gente seria dominado por uma inteligência artificial que fez caixas tão rápido que acabou com o planeta. Então... Mas isso caminharia para que o futuro definitivo seria somar biológico com mecânico. Ou com virtual. Que outras formas poderiam haver? Bom, tem mais um terceiro aspecto que pode impedir a transhumanidade. Que é o aspecto mais metafísico possível. A alma. Bom. Vai ver, existe realmente uma alma. Que a gente começa a evoluir. Nossa, que foda. E bate aí. Caralho, cara, o que tá acontecendo?
Aí os professores começam a falar: olha, a única explicação pra estar batendo nisso é ter uma alma. Tem que ter uma alma aqui que tá impedindo da gente sei lá, a alma humana. Seria muito engraçado. Eu adoraria de uma comprovação científica da alma. Mas acho que por sua própria natureza é impossível de provar cientificamente. Mas não sei. Eu não sei. Vai que descubra que existe, na verdade, um backup metafísico de tudo que é a alma das coisas. Sei lá, vai que a teoria do coração do universo exista. E de que as coisas existam tanto material quanto espiritualmente e... Seria fantástico. Mas... eu realmente não sei. Essas são as coisas que eu consigo imaginar pra impedir a transhumanidade. Aí você falou de 3. E nós só entramos em 2 aqui. São os 3. A metafísica, o cérebro biológico ter alguma característica superior à inteligência artificial e simplesmente não ser possível transpor a mente humana. Por algum motivo, pode ser um problema biológico mesmo, um limite biológico nosso. Vai ver, quando o cérebro humano ele sai de uma caixinha e vai pra outra, ele, morrer! Hora de morrer! Ele morre. Não falo nem do tipo hora de morrer. Eu falo de, ok, nós não temos capacidade de transferir. Literalmente, nós criamos uma nova coisa, mas que não é mais aquela pessoa anterior. Aquela pessoa vai morrer. Ah, sim. Ok. Então, não, mas aí o problema é que isso aí... É bem simples, você tá fazendo AIs muito boas, mas não serão humanos. Ou então a gente tá... Ou literalmente não são mais não é humano. Não é transhumano, é só uma outra entidade. Vamos supor que a gente faça o download da mente de alguém, a pessoa morreu, basicamente. É uma outra coisa que não é aquela pessoa. É só uma AI. É uma AI muito boa, mas não é uma pessoa. Essas são as 3 possibilidades de impedir a transhumanidade. Ou de barrar uma possível transhumanidade. Porque pra existir a humanidade tem que existir a valorização da identidade, do indivíduo. Senão não é humano. Sim. Porque isso vai inclusive no nosso pensamento metafísico. Que a ideia da alma é a existência de uma identidade que transcende a materialidade. Se não existe mais alma, se não existe individualidade, não existe alma. Então... tem até outra forma de provar a existência da alma. Se a alma for provada, meio que... Talvez a busca por isso prove a existência da alma, justamente como você falou. Não é possível transpor. Uma das explicações pode ser alma. Seria muito interessante. Tipo, a gente começa a fazer a transhumanidade e subitamente, tipo... Não funciona. Mas por quê? Não, a ciência aqui, tá tudo certo. Porque não funciona. Só não funciona. Literalmente você bate numa parede invisível da realidade. Não funciona. Ok. Muito bem. Estamos em 2150. Peguem os livros de Paracelso. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui aos estudos. Peguem a cabala. Vamos começar a fazer outras coisas. Já alcançamos o primor da evolução tecnológica e estamos batendo numa coisa que não faz sentido. E algumas pessoas, quando batem nisso, começam a ouvir na cabeça deles: não tenha medo, e tem umas alucinações muito loucas. Então, ou isso, ou começam a ouvir. Cara, eu esqueci a saudação de Cthulhu. Cthulhu Fatagan. Isso. Cthulhu Fatagan. É que tem uma coisa mais complexa, mais grande. A coisa. Que fala que salve. Que tem até em Arlatotep no nome. Sabe em Arlatotep, sabe Cthulhu, não sei o que lá das contas e vai. Cthulhu Fatagan Complete. Vamos ver se eu acho. Ufa, é muito, muito grande. Não é só muito grande, é muito impronunciável. É Cthulhu Fatagan. É tipo, você vira o Arnold Schwarzenegger. Enfim, isso é a transhumanidade. Mais alguma coisa? Sirius?
Acho que já falamos tudo que era possível falar vendo o formato das nuvens. É. Então vamos agora ver o formato da Terra pra falar, mas tudo bem. Lembrando, eu tenho um Discord, venham falar comigo no Discord. Falou!